Onde estão os jovens? Eu quero ver, cadê os jovens solteiros? Jovens, preciso ver onde vocês estão. Levanta a mão aí, alto, gente. Jovem tem aqui, jovem tem ali, ok. Porque eu quero falar com vocês, então eu quero olhar para vocês. Eu tenho uma palavra para vocês. Ok? Amém? Que lindo, crianças. Que lindo. Hoje a tia vai estar falando no espírito de vocês. E vocês vão estar entendendo tudo no espírito. Jesus vai mostrar visões para vocês. Vocês podem desenhar essas visões. Jesus vai poder falar coisas no ouvido de vocês. E se você sabe escrever, você pode escrever. Se você não sabe escrever, você pode desenhar o que Jesus fala com você. Se você quiser chorar, você pode chorar. Se você quiser louvar Jesus, falar palavras lindas para Jesus, você pode fazer. Jesus está aqui. E Ele é a pessoa mais importante neste lugar. Amém? Hoje eu estou aqui representando o corpo de Cristo. Não estou falando só por mim mesma, mas um conjunto do corpo de Cristo. Daquilo que o Senhor já tem liberado, o Senhor já tem entregue aos seus filhos. Então hoje eu quero estar pegando tudo isso, colocando e entregando. Faz um tempinho que eu não estou aqui para ministrar. Faz um tempinho que eu não apareço muito à frente. Mas tenho trabalhado muito. Aqui dentro, Deus tem trabalhado muito. Tenho meditado muito. Tenho procurado entender, assim como o presbítero abriu o culto falando, assim que Daniel propôs no coração dele entender, Deus já começou a trabalhar. Eu propus no meu coração, eu quero entender. E eu quero que você faça a mesma oração. Senhor, eu quero entender. Deus começou a dar muitas visões. Sabe, crianças, quando Deus dá um sonho diferente para você? Deus começou a dar sonhos para crianças, para adultos, para jovens. E muitos desses sonhos, por isso que eu queria que vocês estivessem aqui. As crianças estavam neste sonho. E maioria desses sonhos, o que tinha em comum eram 3 potestades. O que é potestades? São governadores do reino maligno. Existem hierarquias no reino espiritual. Existem hierarquias demoníacas. E nesses sonhos apareciam sempre gigantes. E era o número 3, era o que tinha em comum. Em alguns sonhos ia para uma potestade em específico e falava mais sobre essa questão. E aí eu fui perguntando assim, Senhor, o que é isso? Se o Senhor está mostrando, e não era só para uma, era para mais de uma, 2, 3, 4, 5 pessoas, tendo visões diferentes, mas com a mesma mensagem. E eu comecei a perguntar, Senhor, o que são essas potestades? E ao mesmo tempo que o Senhor ia me trazendo, eu não estou aqui para afirmar, olha, são essas 3 potestades que têm governado o Japão, e a gente vai lutar contra elas. Não é isso que eu estou falando. São impressões que eu tive no meu coração. Quero ter liberdade para poder compartilhar com vocês. E vocês busquem no Senhor, se isso faz sentido para vocês. Comecei a pesquisar, comecei a analisar na história do Japão também. Porque nós estamos aqui no Japão. E nós estamos sujeitos a essas coisas. E a maioria dessas visões apareciam crianças, sendo vítimas dos ataques malignos. O diabo, ele não brinca. Ele não escolhe as suas vítimas. Não interessa se é uma criança pequenininha, um bebê, não interessa. E ele leva muito a sério. E nós precisamos levar mais a sério ainda. E quando eu fui perguntando ao Senhor, quais são essas potestades e o que nós devemos fazer, Senhor? Deus automaticamente, Ele foi me respondendo gradativamente também.
com 3 gerações. Existem sim essas potestades e eu estou te mostrando que existe sim governadores para que vocês abram os olhos e entendam que vocês precisam lutar, guerrear contra. Mas eu também quero mostrar para vocês que eu estou levantando gerações. 3 gerações. Eu não sei em qual delas que você vai se encaixar. Eu quero reparti-la ela da forma que está na minha mente, mas talvez seja diferente para você. Por isso que receba do Espírito o que o Espírito está falando a você, ok? Mas nós vamos ver no nosso meio a geração de Moisés. Moisés, quantos de nós aqui nascemos no Brasil? Quem aqui nasceu no Brasil e veio para cá? Ok, muitos de vocês vão se identificar na geração de Moisés. Moisés foi um libertador, ok? Quem dentre nós aqui nasceu no Japão? Quem nasceu no Japão? Crianças, vocês nasceram aqui? Ok, quem nasceu no Japão? Japão, no Hospital do Japão, é isso aí. Creio que muitos de vocês vão se identificar, e principalmente jovens, eu estou olhando aqui para os jovens, vocês vão se identificar com a geração de Josué. Mas o que eu devo fazer? O que isso significa? E eu quero liberar aqui, hoje eu não estou falando só para as pessoas presentes. Hoje aqui eu estou liberando e eu quero falar das regiões celestiais. Eu quero declarar aqui as potestades, principados, governadores deste mundo tenebroso que está me ouvindo. Eu quero que vocês me ouçam. Eu quero repreender e não aceitar nenhuma manifestação neste lugar. Eu não aceito que venha impedimentos, sonolências, perturbação, dores de cabeça neste lugar. Porque aqui o Senhor vai levantar uma geração com os olhos abertos, atentos, com o entendimento do que deve ser feito. Então aqui eu vou estar falando, vai ter momentos que eu vou estar falando a espíritos malignos, porque eles devem obedecer a voz de comando de um filho de Deus, e você é filho de Deus. E vai ter momentos que eu vou estar falando da geração de Moisés, vou estar falando a geração de Josué. Você entenda, se você é essa pessoa, receba isso e comece a perguntar ao Senhor, então o que eu devo fazer? E eu vou estar profetizando pessoas que ainda nem nasceram, que o Senhor me deu no coração. Jovens, geração de Josué, vocês conceberão filhos, vocês terão famílias abençoadas, vocês casarão em santidade, vocês amarão ao Senhor e vocês vão viver a missão do Senhor como um casal, vocês vão gerar filhos, e os filhos de vocês serão a geração de Samuel. Então, Josué, geração de Josué, me escute muito bem, porque eu estou falando em relação ao teu futuro. Guarde essa palavra no teu coração, porque não é para agora, mas o Senhor tem promessa de gerações, é de geração em geração. Mas escute muito bem, porque uma geração conta a outra geração as maravilhas do Senhor. As gerações não podem estar desconectadas. E entenda-me, se uma geração não cumprir o seu propósito devidamente, a próxima geração vai sofrer a consequência disso. Eu não quero que a minha geração sofra. Você quer? Não? Então eu falo, eu não quero que a minha geração sofra. Então se levante. Comece a perguntar ao Senhor, então, o que eu devo fazer? Para que a minha geração agora seja liberada para um nível novo. Os nossos filhos sempre vão ter que... o Senhor, Ele desenhou dessa forma. Que os nossos filhos sejam mais abençoados que nós. E é isso que nós desejamos, não é verdade? Qualquer pessoa, ela não precisa ser cristã, ela deseja que o seu filho seja bem sucedido, melhor do que ele. Esse desejo foi o Senhor que colocou no coração do homem, porque esse é o plano de Deus, que uma geração conte a outra geração e seja cada vez mais abençoado. E o diabo sabe muito disso, por isso que ele quer desconectar as gerações. Porque uma geração desconectada, ela não vai receber a bênção da outra geração. Por isso que há muita mágoa, rancor, falta de perdão, discórdia no meio das famílias. E eu estou falando aqui não só para quem não é cristão, isso acontece no meio do seio cristão. Porque o diabo não brinca. Então, com tudo isso que eu falei, com esse entendimento, eu quero que você
receba no teu espírito. A tua mente talvez não vai alcançar, porque a minha também, olha, eu estou meditando nisso faz 3 meses, mais ou menos, que eu comecei a digitar ela. Mas faz 1 ano que eu estou digerindo para poder entender algumas coisas. E minha mente ainda não alcançou, e tudo bem atualmente não alcançar isso. Mas o teu espírito, ele é perfeito. E então eu quero que você receba no teu espírito isso. Porque isso vai mudar a forma de você ver, vai mudar a forma de você agir. Vai mudar a forma de você lutar. Então eu estou com muita expectativa nesse dia. Vamos estar lendo Efésios, capítulo 6, versículo 12. 2 versículos eu vou estar colocando aqui. Depois nós vamos estar lendo um livro de Juízes, e aí eu queria que você abrisse na tua Bíblia. Primeiro você pode só olhar aqui. Aquilo que nós falamos. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Não é contra carne e sangue, não é pessoal, mas nós estamos numa guerra e existe hierarquia. E hoje eu quero trazer sobre essa hierarquia. Sabe quando a gente brinca de game, crianças? Sabe o Mario, né? Quando tá no game, aí vai passando de fase, né? Aí primeiro é cantão, facinho, né? Aí você vai pulando ali, vai conseguindo. Mas aí a segunda fase é mais difícil. Por isso que você tem que ter armas diferentes, né? A terceira fase é mais difícil do Mario. A quarta, a quinta, aí vem aquele bichão bem grandão. O mal bem grandão. Que você tem que estar com as armas certas para você lutar contra ele. Porque normalmente é aí quando você perde. Aí, game over. Tem que começar tudo de novo. Então, a gente não quer que você perca contra o bichão, o grandão. Então, hoje a gente vai estar falando quais são esses bichão grandão. Porque se você quer lutar contra o bichão grandão, pensando que ele é o pequenininho, você vai perder feio. E é por isso que muitos dos nossos têm perecido. Muitos dos nossos jovens têm caído em pecado, e não só jovens, muitos adultos, muitos casais têm caído na armadilha dessa potestade, deste principado. Amor, vem me ajudar só aqui. Tem como a tela não apagar, que ela fica apagando toda hora. Eu sou muito boa em tecnologia, gente. Por isso que eu tenho meu marido, né? Um completa o outro. Ok? Obrigada. Meu herói. Amém. Próximo versículo, Efésios 2:12. Pode só olhar aqui. Nos quais andastes outrora. Você estava andando. Antes você andava assim, ó. Segundo o curso deste mundo. Este mundo tem um curso. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ok? Então existe um espírito atuando nos filhos da desobediência. Dito isto, quero estar entrando numa história que está lá em Juízes. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Juízes capítulo 6, 7 e 8. Vamos ler só apenas o próximo versículo que está em Juízes, mas não precisa abrir. Pode passar para o próximo. Então, a história de Gideão está neste livro de Juízes,
capítulo 6 ao 8, então a gente vai estar folheando, a gente vai estar olhando. Eu quero que você marque na tua Bíblia, depois você vai voltar para a tua casa, você vai continuar meditando nele. Mas antes de entrar, está aqui, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ok. Naqueles dias não havia rei. Não tinha rei nessa época, crianças. Não tinha rei. Qual é o tema do nosso ano? Vivendo sobrenatural e através do reino. Que venha o teu reino. Existe um rei. E apenas um que deve governar. Mas nessa época não havia rei. E nós estamos vivendo uma época aqui nessa nação que não existe um governador, não existe o reino de Deus ainda. E cada um faz o que achava certo. Eu acho que isso é certo, então eu faço. Cada um está fazendo. E é assim que está o governo do Japão, ele está perdido. Pensando que está fazendo certo. Ele está dando o melhor. Então é nesse contexto. Tá? Então entre nessa história, mas entenda que ela é para o dia de hoje. Entenda que nós estamos num contexto do Japão e nós precisamos entender essa nação. E aí, o que acontece? O Senhor levanta juízes. Porque dá ruim, né? Não ter um rei para governar. Começa a dar tudo errado. E o povo clama. Então Deus levanta um juiz chamado Gideão. Juízes, né? O livro de Juízes em japonês. Quem sabe me dizer como que chama juízes em japonês? Shishi. E o kanji de shi, tem várias formas de ler um kanji, né? Você lê 2, 3 formas diferentes. Pode colocar. Próximo. Se lê samurai. Samurai, com a espada assim, samurai. Então, quando a tia estiver falando assim, é um juiz, o Gideão é um samurai. E eu estava conversando com alguns irmãos, né, que são descendentes de japoneses, e ele estava falando, olha, pastora, a minha descendência vem de samurai. Eu falei, uau, que legal, né? Mas todos nós somos este samurai. O que é um samurai? Ele luta pelo rei. Ele luta pelo reino de Deus, ele luta pela justiça, a paz e a alegria. Então, nós brasileiros, quando nós falamos o juiz, a gente vê aquele, né, advogado, tal, justiça, também faz parte, porque está clamando a justiça, mas é mais um guerreiro do que alguém que está ali no tribunal, ok? Então, o Senhor está te chamando para ser um juiz dessa nação, mas não para ficar só batendo martelo. É para pegar a tua espada, samurai, ok? Tem samurai aí do teu lado? Amém? Então, vamos lá. Juízes capítulo 6, do versículo 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos do midianita. O Senhor entregou. E nós vemos uma nação, nós estamos nessa nação entregue nas mãos de Satanás. No versículo 3 fala que o povo de Israel semeava, mas os midianitas logo vinha e destruía tudo. Sabe quando você pisa aqui no Japão, não sei se você já aconteceu isso com você, você trabalha, é um saquetel furado. Quando você vê assim, agora vai, midianita chega, rouba tudo a tua semente. Acontece contigo? Eu quero que você abra a tua mente para entender o reino espiritual. Nós estamos lutando contra um principado. E qual é esse principado? Essa nação é dita como tem menos de 1% de cristão. É dito pelo mundo que é um cemitério de missionários. Você aceita isso? O Senhor trouxe missionários. A geração de Moisés são missionários aqui. O diabo está tentando nos matar, nos destruir, nos enterrar neste cemitério. Mas nós estamos aqui para fazer diferença e dizer não.
O Japão era um cemitério? Pode ser, mas nós estamos aqui para profetizar. O Japão é um celeiro de missionários. Eu creio nisso. O Senhor está levantando a geração de Josué e o Senhor está te capacitando para conquistar. E o Senhor vai te enviar a muitos lugares, mas a primeira missão que você tem é aqui. Japão será um celeiro de missionários. Versículo 7, nós vemos o povo clamando ao Senhor. Está dando errado na tua casa, na tua família, na tua saúde, eu não sei como que está a tua vida, mas eu quero que você hoje clame ao Senhor, porque a resposta vem dEle. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é a resposta para tudo, mas precisamos clamar. Mas o que eu quero dizer também é que existe um clamor lá fora. As pessoas estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus, e as pessoas que estão aqui, o Senhor conta para que possamos ser a resposta. O Senhor conta que nós sejamos Gideão. Amém? Versículo 11 em diante, vamos lá. Está aberta a tua Bíblia aí? Versículo 11 em diante do capítulo 6. 11 até o 16, vamos ler junto. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho de Ófra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do midianita. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midian. Não sou eu quem está te enviando? Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menor, o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Aleluia, até aqui. Primeira coisa, Gideão estava escondido. E o Senhor apareceu no esconderijo de Gideão. Eu vejo muito crente escondido. Me entenda, Gideão, ele estava trabalhando. Gideão não estava ali com medo e não fazendo nada. Tem gente que não faz nada. Não, você é obreiro do Senhor, você está trabalhando. Mas você está trabalhando escondido. Você está trabalhando acuado, com medo. Você não está na potência que Deus deseja. Você não está fazendo ainda tudo o que Deus quer. Você está se escondendo. Acho que foi no próximo. Pode ir acompanhando, tá? O slide, por favor. Hoje Deus entra em seu esconderijo e Ele te chama. Agora cabe a mim e a você responder esse chamado. Ele está te chamando. Muita coisa aconteceu na tua vida que te deixou com medo, traumas. E você fala: é melhor eu ficar aqui. Eu estou trabalhando, Senhor. Mas o Senhor quer você lá fora. O Senhor quer não só te libertar, mas Ele quer te usar para libertar uma nação. Amém? E aí a tua resposta para Deus às vezes é: Senhor, mas eu não sei nem falar o japonês. A minha família é menor. Eu isso, aquilo, outro. O Senhor fala: eu estou contigo. Eu tenho um propósito na tua vida aqui nessa nação. Eu não sei qual que é a tua desculpa para aquilo que o Senhor está te chamando. Mas o Senhor diz: eu estou contigo.
E isso basta. Quando você entende que Ele tem tudo. E Ele pode tudo. Vamos prosseguir no versículo 17 ao 21. É um pouco longo, por isso acompanha aí na sua Bíblia. Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que você volte. Gideão foi para casa e preparou um cabrito com uma efa de farinha e fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e ofereceu ele sob o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: apane a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Primeiro ponto que nós vemos aqui, a primeira coisa que Gideão pergunta: aonde estão os sinais, as maravilhas da época dos meus pais? Geração de Gideão, geração de Josué. Vocês têm ouvido muito os seus pais falando: na minha época, a oração era assim. E Deus fez isso, sinais, maravilhas. Deus curou, Deus ressuscitou mortos. Deus curou paralíticos. E você fica conformado que isso é do passado e não na sua época. Quando a gente vê a história de Gideão, e muitos pregadores acabam falando até que era, ele estava testando a Deus de uma forma, duvidando ali tudo. Mas eu quero entender que aqui, ele estava ansioso para ele mesmo ver os sinais. Na época da Bíblia, sim, paralítico andava, mas agora não. Ele falou assim: Senhor, se tu és comigo, me mostra um sinal. Eu quero ver as tuas maravilhas. Nós precisamos de uma geração assim sedenta por querer ver as maravilhas do Senhor. Não só ouvir, mas ver. Eu quero participar. Eu quero, Senhor, mostra os teus sinais. Eu quero profetizar que virão dias onde sinais e maravilhas acontecerão. O Senhor escolheu essa forma também de manifestar a glória dEle. E os sinais apenas apontam para Ele. Os sinais não salvam, mas apontam para Jesus. E precisamos de pessoas que clamem por esse sinal. Porque é assim, os japoneses, os amiguinhos dos seus filhos vão falar: realmente, o seu Deus é verdadeiro. Aonde está? Eu também quero ver. E aí, o que ele fala? Qual que é o sinal também, sabe, que Gideão fala? Ele falou assim: espera aí, eu vou te trazer um sacrifício. Não é aquele sinal ainda que vocês, todo mundo conhece, da lã e tudo. Esse é um antes. O que ele falou: eu vou preparar um altar. E o sinal seria, se o Senhor aceitar, vir fogo do céu. Este era um altar íntimo que ninguém estava vendo. Você primeiro precisa ter esse encontro com o Senhor íntimo. Coloca o sacrifício e o fogo virá sobre um altar que existe o sacrifício. Existem muitos que querem o fogo, mas não querem pagar o preço do sacrifício. Não querem se colocar no altar, porque nós devemos ser um sacrifício santo, vivo e verdadeiro. O sacrifício santo, vivo, ele vai sozinho, ele está vivo. Ele se coloca no altar. Quando você se colocar no altar de Deus, me escute muito bem, quando você se colocar no altar de Deus, o fogo virá sobre a sua vida. Que seja hoje.
versículo 25 ou 26, vamos ler? 25 ou 26, o que aconteceu depois? Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho de rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste de Azerá que está do lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça segundo novilho em holocausto com madeira do poste de Azerá que você irá cortar. Tá bom, o que aconteceu aqui? Ele recebeu uma ordem. Destrua o altar que está na tua casa. Um altar que foi levantado a Baal. Esse altar estava no quintal da casa de Gideão. Gideão não era cristão? Gideão não era crente? Gideão não era israelita? Ele não acreditava no único Deus? Sim. Então Gideão não participava do culto? Gideão não cantava para Jesus? Gideão cantava para Jesus. Gideão vinha para o culto. Mas depois do culto, ele tinha um outro culto. O culto que começa na segunda-feira. Que era para Baal. Então ele estava adorando 2 deuses. E é possível acontecer isso. Semana que vem, a igreja japonesa vai estar indo no Oterá, no templo budista. Porque nós fomos convidados lá para fazer uma adoração, um louvorzão, dentro de um templo budista. Não é para glorificar? É para glorificar de pé, como diz, né? Isso não é tremendo? Mas sabe de uma coisa? Eles não têm dificuldade de aceitar mais um Deus. Eles têm tantos. Mas nós vamos lá para declarar que existe um único Deus. O Japão não tem dificuldade de aceitar Jesus como mais um Deus. Mas ele tem muita dificuldade de aceitar como o único verdadeiro Deus. E é isso que a gente vai estar combatendo. E é esse principado. Segura aí. E esse principado está nas nossas casas, está no nosso quintal. Não tem como a gente ir lá para fora, querer guerrear contra esses principados que a gente vai estar falando daqui a pouco. Se tiver um altar de Baal na tua casa, você vai perder feio. Então, primeira coisa, destrua o altar que você está levantando para Baal dentro da tua casa. Como que a gente levanta o altar para Baal, gente? E quando a gente constrói um altar, são pedras pesadas. Tem esforço, tempo, energia. Tem que colocar o sacrifício. E ali era 2 deuses, né? Baal e Azerá. Tinha o poste. E o que Deus fala ali para ele é: destrói, corta o poste de Azerá, que era de madeira. Você agora vai construir um altar para Deus. Me escute. O tempo que você passa, passando assim, os stories, passando no seu celular. O tempo que você está passando construindo altares para Baal, em Netflix, em pornografia. O tempo que você fica aí construindo altar para Baal. Destrói. E aquele tempo, essa energia que você estava gastando ali nesse altar, agora gaste no altar de Deus. Os 12 talentos que você está usando para Baal. Tem muitos adoradores no nosso meio que tocam maravilhosamente. Tem muitos artistas que falam maravilhosamente. E está usando isso para benefício próprio, para propagar imoralidade, o orgulho, a idolatria. Destrua isso. E usa isso e agora constrói um altar de adoração ao Senhor. Primeiro passo é esse. E aí agora a gente precisa ver as potestades que têm regido o Japão, porque agora a gente, depois de destruir na nossa casa, a gente vai agora para destruir lá fora. Porque não adianta nada a gente colocar nossos filhos numa bolha,
Dentro de casa está tudo legal, mas segunda eles vão para a escola. Então nós precisamos lutar contra isso. Os nossos jovens vão para a faculdade. Quantos jovens se desvia quando vai para a faculdade ou vai para um outro estado? Eles vão. Então nós precisamos não só na nossa casa, mas lá fora, nos levantar. E aí eu estava perguntando para o Senhor, quais são essas 3 potestades que estão aparecendo em visões, em sonhos dos nossos irmãos? E o Senhor me levou a estudar mais sobre Baal. Quem é Baal? Mais uma vez repito, eu não estou afirmando que seja esse, tá? Mas são pressentimentos que eu tive no meu coração e depois de algumas pesquisas. Então quero colocar aqui 3. Primeiro, Baal significa Senhor. Significa Deus. Então Baal está dizendo, ele é Deus. Como eu acabei de falar, aqui no Japão eles falam Yaoyorozu no Kami, que significa 8.000 deuses. E esse 8.000 é só para descrever, é como se fosse o nosso 7, que são inúmeros. E uma vez por ano, eles falam que todos esses deuses, eles vêm num ponto do Japão, lá na cidade de Pastor Mitsu, Izumo, onde tem um otera gigante lá. Então isso todos os anos acontece esses rituais, onde todos se reúnem naquele lugar, fazem reuniãozinha deles. E gente, é real, acontece. Todas as montanhas do Japão, não tem exceção, não tem nenhuma montanha do Japão que não tenha sacrifícios, ofertas. Você que já subiu montanhas, você sabe. Mesmo pode ser pequenininho, mas tem. Semana retrasada nós subimos lá no monte de Shimaki. E toda vez que eu subo, a gente ora declarando ali, né, que sejam destruídas e tudo. Os japoneses pensam que eu sou super, assim, devota, né? Porque eu estou ali na frente, chorando, me arrependendo e orando alto. Eles pensam, uau, que fé que essa menina tem, né? Deixa eles pensarem. E tinha 2, né? Um grande e um pequeno. E o pequeno estava bem, que o pequeno já é mais em cima. O pequeno, bem antigo já, aí estava destruído. Aí eu falei, glória, né? Mas já estava tudo por terra ali. Mas o fundamento, o firmamento continuava. E uma coisa bem pequenininha continuava ali. Eles entendem o mundo espiritual. Não é a estrutura. Pode cair a estrutura. Mas enquanto tiver adoração, o altar está de pé. Tem placas ali no Shimaku-san que eles falam assim, não entre pelas ruas pequenas da montanha, né? Vá para a rua principal, porque o monte é sagrado. E esses outros lugares estão sendo habitados por seres sagrados. Então você não deve ir, né? Não dá para mim entrar. Quando eu consigo entrar, eu vou entrando nos lugares. Eu falei, é do Senhor, eu nem preciso colocar meu pé. Mas a minha cachorrinha, né? Isso aqui é só uma coisa assim, tá? Minha cachorrinha, ela entra em todo lugar. Eu falei, Senhor, eu não posso entrar onde que ela está entrando, mas eu unjo os pés dela agora, onde ela for. É do Senhor. Vai, Lelê! E ela vai. Uma brincadeira. Mas só para vocês terem ideia de como é sério o lugar onde nós estamos. Geração de Moisés, me fale se não é verdade. O ar do Japão é pesado, não é? Quando você chegou aqui no Japão, você não sentiu uma diferença? Você não sabe explicar, mas é diferente. Aí você fica falando para o seu filho, né? O Japão é frio, é pesado, é difícil. Tudo isso está certo. Mas você não está aqui para declarar isso. Você está aqui para ter a consciência disso e trazer o oposto. Porque o seu filho não tem consciência disso. Eu falo por experiência própria. Eu nasci no Brasil, tenho entendimento disso, desse ar, quando a gente acabou de ler também, nas regiões celestiais, os dominadores do ar, a gente sente esse ar pesado. Mas as minhas filhas, elas falam assim, normal, mãe. Normal, o que tem, né?
E aí, quando nós fomos para a África ano passado, eu e a minha filha, foi nítido. É diferente quando você vai para passear. Não muda nada, porque você está no modo passeio. Agora, quando você vai no modo guerra espiritual, você entrou no espírito naquele país, muda assim. Drástico, foi muito drástico. Eu e minha filha, a gente se olhou assim, mãe? É, filha. E quando a gente voltou, mudou de novo. Ela, mãe? É, filha. Mudou. Nossa luta vai ser diferente. Então a gente precisa ter essa consciência, geração de Moisés, não se cale. E instrua o seu filho falando, filho, isso não é normal. Porque para ele está normal. Mas não é normal. Então nós vemos o Senhor de Baal como Senhor. E sabe como que ele atua? Com a incredulidade. Porque o Japão, ao mesmo tempo que ele crê em tudo, ele não crê em nada. Ele crê em si mesmo. Ele é o Senhor. Por isso que existe tanta revolta no meio dos jovens. Querendo ser o Senhor do seu nariz. Quebra esse altar, geração de Josué. Quebra esse altar. Você está lutando contra isso, contra essa resistência. Mais uma forma que ele atua, com a descrença, com a insensibilidade, com a frieza espiritual. Sabe quando seus pais falam, é frio, o Japão é frio, as pessoas são frias? Sim, existe uma frieza espiritual na fé. E ele vem como aquele gelo mesmo. Você está cheio do fogo quando você está aqui na igreja do Senhor. Quando você coloca o pé lá para fora, você sente aquele gelo. Acabou tudo. É real. E é contra esse principado que a gente vai precisar lutar. Como que nós lutamos, geração de Moisés? Como que você luta? Primeiro você luta por você, porque isso vem na tua vida, descrença, dúvida, sabe? Você tem a certeza, mas ao mesmo tempo vem aquela dúvida. Será? Será? Isso vem dessa potestade. Rejeite ele. E rejeite isso na vida dos seus filhos. Quando começar a vir dúvidas sobre Jesus, é Deus mesmo? Mas as outras religiões também são tão importantes quanto. A gente precisa, estar aberto para todos. Rejeite isso. Lute contra esse principado. Segundo principado, Baal significa o Deus da agricultura, aquele que traz a abundância, do cultivo. Por quê? Nós comemos e nós vivemos, certo? E o Japão, ele é dito como, eles dão muita importância, para a educação, muita pressão para estudar, para ser alguém na vida, para ter uma carreira e tudo. Mas o Japão, mundialmente vendo, o índice de suicídio no meio dos jovens é o número 1. Número 1. E nós estamos nessa nação. Me escute com muita atenção, mãe, pai de jovens. O seu filho está lutando contra esse principado todos os dias nas escolas. Todos os dias esse espírito está querendo matar o seu filho. Vozes, ansiedade, depressão, insônia, é real. É real. Nós precisamos levar muito a sério, muito a sério. E na geração de Moisés mesmo, vocês têm sentido, alguns pais têm sentido isso na pele também. Depressão, ansiedade, coisas que você não sentia no Brasil, você está sentindo aqui. É real. Aí a gente quer naturalizar as coisas, hormônio, é isso. Não, é uma batalha espiritual. Precisamos lutar, nós somos um ser tripartido, espírito, corpo e alma. Vá ao médico, sim, cuide do teu corpo, mas cuide da tua alma e cuide do teu espírito. E o espírito é muito mais real, na verdade é um reflexo, o teu corpo está recebendo um reflexo do teu espírito. Pode colocar a próxima, acho que é próximo.
Aqui, religião, morte, promiscuidade. Nós vamos falar depois, mas pode colocar isso, ok. Esse aqui é o número de abortos no Japão, tá? 2017 a 2022. 164.621 vidas sendo abortada. Foi abortada em 2017. Consegue entender? Baal recebia sacrifícios humanos, e principalmente de bebês. No Japão é legalizado o aborto. E tudo isso de crianças estão sendo oferecidos no altar de Baal. Está diminuindo. Mas não significa que está melhorando. Na verdade, está piorando. Quero que você veja o próximo. Qual é a faixa etária que mais aborta? Quando eu vi isso daqui, eu fiquei horrorizada. Eu sei que está difícil de ver aí. Essa lacuna aqui é maior, certo? Sabe de qual é a idade? 14. 14 anos. Menos de 14, na verdade está escrito aqui. Menos de 14, no Japão. Essa segunda coluna, 15 a 19. Tudo isso de aborto. E depois, entre 45 a 49, o terceiro. Você fica sabendo disso? Você tem filhos nessa faixa etária? Menos de 14, se inclui todos isso aqui, depois que já menstrua, já está aqui. Aí a gente pensa assim, não, japonês não tem essa... Japonês é inocente. Não. Tantas mortes acontecendo, tantos abortos acontecendo na escola. Eu trabalho numa escola. Então, por isso que eu tenho algumas informações que a gente não vai sair falando. É de ficar de queixo caído. Sabe aquela criança que ficou 3 dias sem vir para a escola? Às vezes aí falou que é corona e tal. Teu filho está pensando que é corona. Foi fazer um procedimento de aborto, voltou. Como se nada tivesse acontecido. Mas aquela criança voltou destruída. É isso que acontece. É isso que tem acontecido. Próximo slide, por favor. De 1949, quando começou, calcular, 1955 foi quando está o ápice, maior número de aborto, e ali vai caindo para 2022, está caindo, certo? Mas não significa que está melhorando. 1955, sabe o que aconteceu aqui nessa época aqui? Porque eu comecei a perguntar ao Senhor, por que isso? Na Bíblia, quando nós vemos, sempre quando Deus quer levantar um libertador, o inimigo também sabe. Aí o que ele faz? Começa a matar as crianças, porque ele não sabe qual. Foi com Moisés, por isso que eu falo, geração de Moisés. Vocês são a geração de Moisés. Foi com Jesus. E nessa época começa os migrantes para o Brasil. Geração de Moisés. Deus preservou a tua vida, Moisés. Deus te colocou no barquinho. Não foi numa cestinha, foi no barquinho. E te enviou lá para o Brasil. Você foi amamentada ali no Brasil. E agora você voltou para o Japão. Assim como Moisés voltou para o quê? Para libertar o Japão. O sangue japonês está na tua veia. Você que também casou com o descendente japonês, é o mesmo sangue, você tem a mesma missão. Deus te chamou para libertar o povo oprimido desse espírito de morte. Porque ele fala que é o Deus da agricultura que dá vida, mas na verdade ele está tomando a vida. Geração de Moisés. Veio aqui ao Japão. O teu propósito é libertar essa nação. E agora você teve filhos nascidos aqui. Aquele que deu
continuidade no chamado de Moisés foi Josué. E agora eu quero falar sobre a geração de Josué. Josué estava muito perto de Moisés. Ele ficava na porta da tenda quando Moisés estava tendo encontros com Deus. Fique perto da geração de Moisés, Josué. E a geração de Josué começa a conquistar muitas e muitas terras. Deus vai usar vocês, jovens, para conquistar muitos lugares. Vocês vão em lugares que seus pais nunca poderiam estar. Mas me escute, geração de Moisés, se você não fizer a tua parte, que é libertar, a geração de Josué pode padecer. E a gente está dormindo. Nós viemos libertar. Você sente essa opressão, você vê coisas que os seus filhos não estão vendo, porque Deus tem um propósito na tua vida, é de libertar. A tua próxima descendência vai conquistar. Está difícil para você romper algumas coisas? Está difícil porque você veio para libertar. Talvez você não vai conquistar algumas coisas, mas você veio aqui para libertar. Entenda isso e comece a viver isso. Vai caindo a taxa de natalidade também. É o próximo, acho que era o slide. Próximo slide, por favor. Taxa de natalidade 2023 e agora estamos em 2025, esse é o último dado. Está caindo cada vez mais. As pessoas não querem ter filhos. E aí foi quando o Senhor me falou, porque ali vocês viram que a taxa de aborto está diminuindo, certo? Então você fala, glória, né? Mas foi quando o Senhor me falou, o diabo ele muda de estratégia. Ele não precisa matar no útero. Ele pode se antecipar. Ele mata a vontade de gerar. Eu não quero gerar. E sabe o que isso me traz à memória? Ana. Ana não podia gerar. Mas ela emprestou o seu útero para Deus. Porque era uma época onde a voz profética tinha calado. E Deus falava assim, eu quero um profeta, eu preciso de um profeta. E Ana falava, eu quero você. Eu quero um filho. Então, Deus deu você como profeta. Nós precisamos de Ana para gerar a próxima geração. Onde muitos não querem gerar. Isso eu não estou falando só de filhos. O diabo quer matar os seus sonhos, projetos que vêm de Deus, a missão que Deus tem para você. E você não tem mais nem coragem nem de sonhar. Não quer nem pensar sobre isso. Você não quer gerar. Entenda que você está lutando contra esse principado, um espírito de morte. Quero só ler rapidamente para vocês. De 1899 até agora, a taxa de natalidade é a pior. A taxa de morte tem aumentado, está sendo a pior também. A taxa de casamentos depois da guerra é a pior. Este ano que nós estamos vivendo. E em 2030 tem dito também sobre a crise da igreja cristã. O que vai acontecer em 2030? O que eles estão falando? Que a igreja japonesa vai cair para 1/3. 1/3. Por quê? A maioria dos membros já são idosos e eles daqui a 5 anos vão estar na idade já, muitos já estão falecendo. Os pastores já também estão com a idade avançada, então nós não vamos ter pastores, e a igreja, os membros vai ter 1/3. Eu pergunto, geração de Josué, você que já domina a língua, você que sabe da cultura, você vai deixar isso acontecer? Ou você vai dizer, eis-me aqui, eu não vou deixar nenhuma igreja fechar. Nós estamos aqui para fazer o oposto. E graças ao Senhor, o Senhor tem levantado a missão apoio e está acontecendo o oposto. Em vez de a igreja diminuir, está aumentando. Louvado seja a Deus. Terceiro espírito, a promiscuidade. Acho que pode colocar o próximo slide. Um que está com os três potestades. Promiscuidade.
Sabe como o Japão é conhecido pelo mundo lá fora? Como o reino da pornografia infantil. Reino da pornografia infantil. 80% do conteúdo pornográfico infantil, diz uma matéria, que sai do Japão. E nós estamos morando aqui. Vamos ver coisas que a gente acha natural. Você usa Line? Seu filho usa Line? Você vê o propaganda lá em cima? Pornografia pura. É um animezinho, mas é pornografia pura. Isso é normal, gente? Isso é normal? E não adianta quanto você denuncia. Volta de novo. Combine. A gente está apertado, quer ir no banheiro. O banheiro está ocupado. Você fica ali na fila esperando. Você olha para o lado, o que tem, gente? Revista pornográfica. Na visão de quem? Do seu filho. Bem na mira dele. É normal isso? É contra isso que contra esse sistema que a gente está lutando. E aí a gente já está acostumado. Todo combine assim. Não. Qualquer pessoa sã que vem visitar o Japão, porque foi essa a tua primeira atitude quando você viu, você ficou horrorizado. Mas agora é normal. Mangás que seu filho tem e tem acesso, talvez ele não traz para casa, mas ele tem acesso, é erotizado. Os animes que a gente vê na televisão é erotizado. É anime para criança, realmente, a história é bonitinha, tudo, mas tem necessidade de ter tanto peito? Tem necessidade de tudo isso de glúteo? Tem necessidade? Quem é que está fazendo isso? Quem está por trás de tudo isso? Nós precisamos quebrar esse altar da promiscuidade. Hoje em dia nas escolas, o uniforme é neutro. Não existe mais uniforme de menina, uniforme de menino. É neutro. O que o diabo quer fazer? Destruir a maternidade, destruir a vida para gerar. Ele não quer mais que gere. É a promiscuidade. Pornografia, você tem acesso ilimitado no seu celular. Pornografia, gente. Nós estamos lutando contra esse principado da pornografia. Crianças de 4, 5 anos já têm acesso à pornografia através do seu celular, que você às vezes deixa, e pessoas muito mal intencionadas por trás usam até desenhos, mas depois de um desenho, uma mensagem subliminar. Não ter esse aparelho sem a sua supervisão. Então, desde criança, quando jovem, a tua cabeça já está cheia. E você que veio, geração de Moisés veio para cá, e o teu casamento estava tudo normal, legal. E aí começou a vir ataques de imoralidade na tua mente, sonhos eróticos. Entenda que é uma potestade. Lute contra isso. O Senhor tem dado sonhos, visões para alguns irmãos. De que na igreja, dentro da igreja, portas estão sendo abertas para incestos, para pedofilia, crianças sendo vítimas disso. Quanto mais jovens e casais. Feche essas portas. Nós estamos lutando não é contra qualquer demôniozinho, é contra um principado. O Japão é conhecido como o país que mais produz conteúdo pornográfico. Nós estamos aqui e achando tudo normal. Precisamos nos levantar contra esse espírito. Por favor, se coloque de pé. Eu tinha muita coisa ainda para colocar aqui, o tempo voou. Mas eu creio que você já entendeu a seriedade.